Uma notícia que está abalando o meio evangélico no estado de Santa Catarina, está deixando muitos questionamentos pelo fato de uma família de líderes, a princípio considerado como pastor, até vou mostrar para vocês aqui. Esta é a página da igreja, no caso, uma congregação da Assembleia de Deus da cidade de Joinville, Santa Catarina, e tem até postagens felicitando ao casal, né? Feliz Dia do Pastor, daí presbítero Vanderlei e junto com ele a esposa Rita. A informação que eu tive é que ele era líder dessa congregação, porém outra informação que chegou é que ele era o segundo dirigente, ou é, né, o segundo dirigente desta congregação aqui. O que está acontecendo? O Kelvin, que segundo as notícias é filho dessa pastora Rita, teve um surto. Só que esse surto está sendo questionado, porque ele já havia feito alguma coisa antes, que você já vai entender. O Kelvin da Silva Silveira, filho, né, segundo as informações da pastora Rita, teve um surto sobre influência de drogas. O que está sendo questionado é o que ele fez antes. Cavou uma cova no porão da própria casa, que para mim já desconstrói a ideia de que foi um surto. Não, foi algo premeditado. E ele resolveu cessar a vida da mãe, a pastora Rita, e da própria irmã. Olha só o que diz a notícia. O caso ocorreu no bairro Vila São José, em Criciúma. Essa igreja a qual os pais estavam cuidando, ou estão como segundo dirigente, é em Joinville, um bairro de Joinville. As informações é que ele morava em Criciúma e a mãe foi atender ele lá, dado os problemas que o filho já vinha enfrentando. Porém, era uma armadilha. Dentro da residência, Kelvin atacou a mãe, a Rita, que não resistiu aos ferimentos e acabou, né, perdendo a vida no local. A Rita era esposa do presbítero, mas visto como pastor, chamado Vanderlei, líder da congregação Refúgio Eterno vinculada à Assembleia de Deus de Joinville, ADJO, ou ADJO. Durante o surto, Kelvin feriu a irmã e chegou a apontar para a sobrinha de 3 anos que conseguiu escapar ilesa. Imagina, meu amigo, até conversei com algumas pessoas mais próximas da família, ele já tinha apagado a mãe e quando percebeu, mandou a sobrinha de 3 aninhos, filha da irmã, a qual ele também ceifou a vida. Mandou a sobrinha de 3 anos se retirar do local e depois acabou tirando a vida da irmã, no caso. E a sobrinha, lógico, segundo a informação, conseguiu sair ilesa do local. A polícia foi acionada e, durante a intervenção, Kelvin acabou perdendo a vida. A polícia deu um fim, cancelou o CPF do cidadão aí. A cena causou forte comoção entre os moradores e gerou profundo impacto dentro da comunidade religiosa e da cidade. O caso segue em análise pelas autoridades que investigam a dinâmica completa dos fatos e o contexto que levou ao desfecho trágico. E temos mais uma informação que me enviaram, até um print, eu não vou expor aqui porque aparece a pessoa e depois, né, acaba pedindo para remover, mas eu vou ler o que foi escrito. Diz o seguinte: ele já tinha desvivido, né, a própria mãe, no caso o recado diz, ele já tinha desvivido a minha tia dentro da casa quando mandou a menina para a casa do vizinho antes de terminar de desviver a mãe dela, que ele mandou ela ir do lado de fora da casa. No caso, a minha prima, daí dá o nome dela, Thalia, que seria a mãe da criança aí de 3 anos. A cova já estava até pronta no porão da casa. Uma tristeza imensa para a família. Os corpos ainda não foram liberados e o ocorrido aconteceu de manhã cedo. Assim que foi liberado, eu anuncio aonde vai ser o guardamento, né, o velório. Realmente ele de fato já estava com transtornos mentais, falava que ouvia vozes. E o que ele comentou, segundo as informações, é que antes do fato em si, ele disse que estava cumprindo uma missão de tirar a vida de todo mundo. Essa é a informação. E o tal
Kelvin, né, deixou também um filho pequeno. Agora, uma coisa que não dá para engolir, pode ter tido um surto, problemas de drogas, o cara entra numa paranoia, né? Mas dizer que foi um surto com uma cova preparada no porão da casa, aí fica meio contraditório. Eu prefiro enxergar pelo lado de que ele estava consciente do que decidiu fazer. Até porque, quando ele resolveu desviver a irmã, ele mandou a sobrinha se retirar. Então ele estava consciente. Eu acredito que essa ideia de surto, para mim, não faz sentido, cara. Ou seja, teve plena certeza do que iria fazer. E isso trouxe um abalo, né, dentro do contexto evangélico que é fora do sério. Muita gente me mandando mensagem, questionando. Até teve um que questionou por que dar esse tipo de notícia, incluindo que são líderes evangélicos. Meu amigo, o meu trabalho aqui é expor líderes evangélicos. Agora, diante de um fato desse, percebe-se um contraste cruel. Por quê? O que mais se vê é pastores preocupados em cuidar da família dos outros e perdendo a sua família. Isso não é de hoje. E, infelizmente, por mais que você queira jogar a culpa nas drogas, é porque o cara é rebelde, o cara não quis, não aceitou a mudança de vida, a verdade é uma só, meus amigos. Tem líderes que abraçam, né, membros fiéis, alguns que ele nunca viu na vida, e deixam de enxergar o choro dos próprios filhos dentro de casa, deixam de enxergar os transtornos, os traumas, de atender os traumas dos próprios filhos dentro de casa. Essa é uma realidade indiscutível dentro do contexto evangélico. Ou seja, tratam a ferida de todo mundo e as feridas da própria família deixam nas mãos de Deus. E aí o filho acaba entrando nessa vida das drogas, outros pendem para outras áreas, né, de crimes, outros chegam ao extremo, além de drogas, agora um criminoso que infelizmente deixou um filho e desviveu a própria mãe, cara. E diante disso tudo fica uma pergunta que ninguém gosta de responder. Que fé é essa que exige aparência de santidade, mas não cobra a responsabilidade afetiva familiar, principalmente falando-se de líder? Por isso eu digo aqui, cara, se você é um líder evangélico, né, faz parte de uma liderança, priorize a sua família, meu amigo. Principalmente você que tem filhos pequenos que ainda tem condições de, né, dar um norte para o rumo da vida. Tem como você aconselhar, estar mais perto, ajudando a não entrar em caminhos de desespero lá na frente, de distúrbios, consequências muitas vezes da própria criação, onde vê o pai cuidando de todo mundo, onde vê a mãe cuidando, atendendo todo mundo, e aquele que é de dentro da casa se perdendo no mundo, chegando ao nível de cometer algo tão cruel como esse que aconteceu aqui em Santa Catarina. Se o evangelho que você prega não salva a sua própria família, a pergunta fica: que evangelho é esse que você está pregando? E é por isso que nós estamos vendo cada dia que passa a coisa piorando, meus amigos. A verdade é uma só, dura e cruel. Famílias inteiras sendo dizimadas, sendo destruídas, desmoronando atrás de uma fachada de santidade de homens e mulheres de Deus. Que Deus tenha misericórdia dessa família, os que sobraram, né, cara? Porque é lamentável você ver, né, muitas vezes, pessoas que não são do meio evangélico, você vê coisas parecidas, mas agora quando se trata de alguém de dentro da igreja, que prega o evangelho, que vive, né, dizem viver o tempo todo uma vida com Deus, e de repente você se depara com uma notícia dessa, meus amigos, é lamentável. Que Deus tenha misericórdia de você, obreiro, pastor. Lembre-se que a sua dedicação dentro do contexto convencional, do sistema religioso, todo o esforço que você faz para se manter, né, mantendo essa engrenagem funcionando, gastando a sua saúde mental, física e esquecendo a sua casa, no final das contas o preço pode ser muito caro. Porque viver de aparência dentro da igreja hoje em dia, ou sempre foi, né, desde que eu me conheço por gente, é algo normal.
viver de aparência, enquanto a casa está destruída, enquanto o psicológico, até mesmo da própria esposa, dos filhos, estão destruídos e você destruindo o seu psicológico, gastando a sua energia para manter um sistema que já vem caído há muito tempo. A pergunta é, até onde vale a pena? E eu não me canso de dizer aqui nesse canal, se você perceber que algo está errado dentro da sua casa, você não está dando conta, o evangelho não transformou, sai fora desse meio e salve a sua casa, salve a sua vida, salve a vida dos seus filhos, da sua esposa. E encerro o vídeo dizendo, fazendo uma pergunta, até quando, meu amigo, o status como homem de Deus vai valer mais do que sentar à mesa com os filhos e trocar uma ideia e cuidar do emocional deles? Que Deus tenha misericórdia de nossas famílias e encerro por aqui esse vídeo triste, lamentável. Será que o foco e o propósito está sendo feito correto?